habilitação da proposta? Então, ela consiste na verificação da regularidade da proponente. Então, quase tudo relativo à habilitação é a proponente, a organização proponente da proposta, tá? E ela vai precisar da fase de habilitação somente às entidades que tiver a proposta selecionada, né? Quem não tiver não vai precisar, evidentemente. Bom, na habilitação precisa desses 3 documentos, tá? Que a gente até citou na oficina passada. Na Justiça do Trabalho, a certidão negativa de débitos trabalhistas da proponente, tudo em relação à proponente. Nesse endereço, na Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a certidão negativa de débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da União, que você consegue nesse endereço aqui. E na Caixa Econômica Federal, o certificado de regularidade do FGTS da proponente, tá? Então, esses três documentos você tira facilmente, rápido, nesses endereços aqui, né? Se tiver tudo certo com a sua proponente. Então, as propostas classificadas que integrarem o cadastro de reserva terão os critérios de habilitação analisados apenas caso de disponibilidade de recursos. Bom, o que que isso tem a... Por que que eu achei isso aqui importante colocar? Tá? Porque a proposta pode ser classificada, e dentro das propostas classificadas você vai ter as contempladas e não contempladas. O que que é a diferença? As classificadas são aquelas propostas que cumpriram todas as exigências e pontos mínimos, tá? Mas nem todas as propostas classificadas podem ser contempladas, né, por causa do recurso. Então, tem recurso para, por exemplo, 50 organizações e 60 foram classificadas, só as 50 primeiras que vão estar contempladas com recurso. As outras 10, elas vão estar no cadastro de reserva. Tá? Essas estão no cadastro de reserva, então, se alguma dessas propostas contempladas na fase de habilitação não cumprir as exigências, elas serão desclassificadas e vai entrar no lugar a primeira do cadastro de reserva. Então, a gente recomenda que todas as organizações que teve a proposta classificadas enviar os documentos, tá? Porque ela vai estar no cadastro de reserva e pode ser que ela seja chamada, né? Seja contemplada caso alguma classificada com pontuação melhor seja desabilitada. Bom, como que pode ocorrer a inabilitação da proposta? Quando a proponente selecionada que não for detentora de documentos de habilitação de acordo com o exigido no edital. Ou seja, se faltar qualquer um dos documentos exigidos na fase de habilitação, a proponente vai ser desabilitada. Tá? E quando ocorrer, como eu falei, quando ocorrer essa inabilitação de alguma proposta, implicará na seleção de uma nova proponente, né, que está naquele cadastro de reserva, como eu falei. Então, após a análise da habilitação de todas as proponentes selecionadas, a comissão de seleção vai publicar o resultado parcial dessa chamada pública.
Tá? Quando for publicado esse resultado parcial da chamada pública, vai entrar na fase recursal, ou seja, você vai poder entrar com recurso caso você ache que teve algum problema na fase anterior do processo. Então, você pode entrar com recurso com a Fundação Banco do Brasil. A gente atentar para o prazo, que é só de 5 dias úteis. Tá? O prazo é só de 5 dias úteis. Então, tem que ficar muito atento para esse resultado parcial para você entrar com recurso. Tá? E aí, como é que você vai fazer esse recurso? Então, você vai ter que ficar consultando o tempo todo lá na página do Banco do Brasil, sempre, a fim de verificar essa publicação, para você não perder esse prazo de recurso. Tá? Os recursos, eles deverão ser assinados pelo representante legal, tá, gente? Se não for pelo representante legal, não vai ser aceito esse recurso, tá? E ele vai ser encaminhado para o e-mail ecoforte@fbb.org.br, que é o e-mail do Ecoforte. E é muito importante, no campo assunto, você colocar recurso chamada pública, número 24007, que é a chamada pública do edital do Ecoforte. Então, você tem que colocar no assunto recurso barra chamada pública, número 24007, que senão eles também não vão abrir o e-mail. Tá? Os recursos eles vão ser assinados pelo representante legal do proponente e enviado então para esse e-mail, como eu falei. O resultado do recurso serão publicados na mesma página, tá? Da Fundação Banco do Brasil, em editais de seleções públicas. Você vai poder fazer uma contrarrazão dessa resposta do seu recurso, tá? Então, o recurso do recurso, tá? Você também vai ter um prazo de 5 dias úteis para fazer a contrarrazão e vai mandar essa contrarrazão, também assinada pelo representante legal da organização, para o e-mail ecoforte@fundaçãofbb.org.br. E agora, no campo assunto, contrarrazões, chamada pública número 2024007. Tá? Então, assim, é uma contrarrazão do recurso que você fez. Também tem um prazo de 5 dias úteis. É, então, o recurso ele vai ser homologado, o prazo final, em 10 dias úteis. Tá? Todos os recursos. Bom, finalizada a parte de recurso, vai ter a lista, então, das entidades contempladas. E aí vai entrar para essas entidades na fase de formalização da parceria, tá? Que é assinar o contrato da parceria. E aí eles vão pedir informações complementares, que são obrigatórias, que é o plano de trabalho, tá? O anexo 10 da minuta do instrumento de parceria, assinado pelo representante legal. Então, o anexo 10 ele é bem extenso, ele começa por essa página, é um contrato, ele é bem extenso, e no final aqui tem que colocar o nome da entidade, o representante legal, o representante tem que assinar. Aqui, a assinatura do representante legal, ele vai ter as mesmas normativas do que a assinatura que era necessária para a fase de projeto, ou seja, vale a assinatura digital oficial, como, por exemplo, org.br,
ou outra organização oficial de assinatura digital, a assinatura presencial do representante legal, ou seja, você imprime esse documento na sua entidade, o representante legal, de forma presencial, assina o documento à caneta, você escaneia esse documento e envia guardando o original. Não vai ser aceito a assinatura digitalizada, ou seja, o representante legal, onde ele estiver, assina, escaneia, manda, você acrescenta a assinatura digitalizada no documento e enviar. Isso não é aceito, tá, gente? É, os valores dos itens de despesa, você também tem que enviar, tá? Com os valores praticados no mercado, que é o anexo 8. Você tem um prazo de 10 dias para enviar esses documentos. Tá aqui, tá? Então, o plano de trabalho, o anexo 10 assinado, os valores dos itens de despesa praticados no mercado. Esse a gente falou na oficina passada detalhadamente como conseguir esses valores, tá, gente? Então, quem está com dúvida, pega a gravação da oficina passada. Bom, o anexo 8, né, que é os itens, valores de despesa praticado no mercado, ele tem, desculpe, o plano de trabalho do anexo 8, ele tem esse anexo 8 no formato Word, lá no edital, você tem que baixar para fazer esse plano de trabalho. Então, eles são vários itens. Então, a operacionalização, aqui tem o texto de como fazer essa operacionalização do seu projeto detalhadamente. As parcerias, né? Então, descrever as parcerias que contribuirão para o desenvolvimento do projeto. Tem as ações de comunicação que vão ser feitas, tudo explicado aqui como que você tem que fazer esse plano de trabalho. E os cursos que são obrigatórios, né? Os cursos de capacitação é, é, com de gênero, de jovens, né? Que é obrigatório. Então, você fazer esse plano de trabalho aqui para enviar, tá? A comissão, na formalização da parceria, a comissão de avaliação da Fundação Banco do Brasil, vai poder solicitar informações complementares para a proponente. Toda e qualquer informação complementar tem que ser enviada com prazo máximo de 10 dias úteis. Tá? A comissão poderá efetuar ajustes para a validação ser formalizada, principalmente ajustes no plano de trabalho. Então, você vai enviar o plano de trabalho, ela pode solicitar ajustes nesse plano de trabalho. Tá? Esses ajustes têm até 3 dias úteis para você enviar os ajustes. É um prazo muito curto, tá, gente? E a validação vai ser finalizada em 3 dias úteis também. Validado, então, o plano de trabalho, vai assinar aquele instrumento de parceria que eu mostrei aqui do anexo, que é esse aqui, né, que é o anexo 10. Tá? Eles vão solicitar, então, esse plano de trabalho do instrumento da parceria assinado. A assinatura pode ser prorrogada por 3 dias por motivo justificado. Ou seja, você tem 3 dias úteis para mandar esse documento assinado pelo SGP. Se você não conseguir por algum motivo, né, porque esse documento tem que ser assinado pelo representante legal. O representante legal tem algum problema, não está na cidade, não conseguiu assinar porque está com problema de saúde, você
pode ser prorrogado por mais 3 dias úteis, se você justificar. Ô, gente, mas eu estou realçando isso muito. Como vocês já sabem que vai precisar desse documento, já deixa esse documento pronto a partir de agora, com o representante legal ter assinado esse documento. Não vai deixar para fazer isso na hora que sair o resultado, porque você vai ter um monte de documento para fazer e para enviar com um prazo muito curto. Então, deixa isso tudo pronto já agora, né? Imprime esse anexo 10, pede para o representante legal assinar, tá? E deixa isso arquivado. Então, pode ser prorrogado por 3 dias, por motivo justificado, e ele pode ser feito de forma eletrônica, ou seja, você vai enviar esse documento pelo SGP. Tá? A assinatura do instrumento de parceria ele vai estar condicionada à regularidade da Justiça do Trabalho, das Secretarias da Receita Federal do Brasil e da regularidade do FGTS, que são aqueles documentos que eu mostrei agora há pouco. Então, se você não tiver com esses 3 documentos, ok, a sua proposta vai ser desabilitada. Então, eu recomendo todo mundo ver se está tudo bem nesses 3 documentos, tá? Porque às vezes por alguma coisa boba o seu nome pode estar lá e se você vê isso agora, você tem tempo para regularizar. Porque se você deixar para ver isso em janeiro, você não vai ter tempo para regularizar se tiver algum problema nesses 3 instrumentos. E aí você vai perder a sua proposta. Então, verificar essa regularidade na Justiça do Trabalho, na Receita Federal e no FGTS o quanto antes para ver se tem algum problema. Se não possui restrições no cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos, aí se aqui estiver tudo bem, você tem que ver se não possui restrições no cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos, no caso de entidades sem fins lucrativos, né? Outra coisa que precisa, gente, isso aqui eu até botei em azul aqui para frisar muito, que eu não tinha antes de preparar atentado para isso aqui que é muito importante, que é preciso ter uma cópia da ata da Assembleia Geral ou de outra instância da entidade proponente autorizando a formalização do instrumento de parceria com a Fundação Banco do Brasil. Tá? Então, se no estatuto da sua organização fala que uma outra instância pode assinar esse tipo de convênio, então, por exemplo, só a assinatura da diretoria, se tiver constando isso no estatuto, só a diretoria precisa assinar. Mas se não tiver falando nada sobre isso no estatuto, tem que ser feita uma ata de Assembleia Geral, ô, gente, da sua organização. Nessa ata, nessa reunião, com essa ata, a Assembleia aprovando a formalização do instrumento de parceria com a Fundação Banco do Brasil para o Ecoforte. Só que a gente está entrando no final do ano. E a gente sabe que, para a grande maioria das organizações, você conseguir fazer uma, uma assembleia da organização é uma coisa bastante difícil, né? Você tem que ter assinatura de todos os participantes. Então, se for o caso da sua organização, que ter que fazer uma assembleia, fazer isso o quanto antes, que a gente já está em outubro. E você vai precisar disso para janeiro. Então, fazer que as organizações que precisam fazer essa assembleia, pensar nisso, gente, quando que pode fazer essa assembleia para ter essa autorização da formalização de instrumento de parceria. Tá? E como toda ata, para ela ser legal, ela tem que ser registrada em cartório, que também demora um tempo.
Então, providenciar essa ata da Assembleia Geral e, como eu falei, nas organizações que consta no estatuto que outra instância da organização pode fazer, você recorrer para essa outra instância. Tá? Então, isso aqui é muito importante de ser feito o quanto antes, que a gente sabe que para as organizações não é fácil fazer uma assembleia, ainda mais agora no final do ano. É preciso uma declaração do cumprimento de obrigações do anexo 9, né, que são as declarações de cumprimento de obrigações, devidamente assinado pelo representante legal aqui também. Aqui também, tudo que precisar ser assinado pelo representante legal, como eu falei, pode ser ou assinatura digital, né, de um órgão oficial, como o GovBR, ou presencial no documento impresso. Depois você escanear. Atividades em que o licenciamento ambiental seja obrigatório, a formalização do convênio estará condicionada à apresentação da dispensa ou da licença ambiental da instalação ou operação, conforme o caso, ou oficialmente publicada. Tá? Então, isso também é muito importante. Então, as organizações em que a proposta precisa de licenciamento ambiental, você, na formalização da parceria, vai ter que apresentar ou a dispensa desse licenciamento, ou esse licenciamento devidamente publicado, que você também vai perder, vai ser desclassificada a proposta se não tiver a licença do licenciamento ambiental. As atividades em terra indígenas deverão estar de acordo com a Política Nacional de Gestão de Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, tá? E com o plano de gestão territorial e ambiental da terra indígena, caso a terra indígena possua, apresentando a declaração emitida pela Fundação Nacional do Índio. Então, para quem está trabalhando com atividades em terras indígenas, também vai ser obrigatório apresentar este documento, que a gente sabe que é um documento também demorado para você conseguir. As atividades em a unidade de conservação de uso sustentável também deverá ser de acordo com um plano de manejo ou acordo de gestão da unidade de conservação, ou demais instrumentos de gestão vigentes, apresentando declaração emitida pelo gestor da unidade de conservação. Então, quem está trabalhando na unidade de conservação também precisa da declaração emitida pelo gestor da sua unidade de conservação. Caso não apresente, também a proposta vai ser desclassificada. Na hipótese de recurso, inércia ou não atendimento da proposta nos itens solicitados, será selecionada nova proposta classificada. Ou seja, se faltar qualquer um desses documentos que foi colocado aqui, a proposta vai ser desclassificada e vai ser selecionada uma nova proposta. Tá? Gente, isso aqui é importante realçar, porque não vai dar um prazo para a pessoa, olha, faltou esse documento, providencia. Não, não vai ser dessa forma. Já está listando todos os documentos que são necessários. Então, você tem que mandar todos os documentos necessários naquele prazo. Que ela não vai ser, na falta de um, você vai ser desclassificada. A Fundação do Brasil, o Banco do Brasil, não vai pedir um documento que está faltando. Se estiver faltando, vai ser desclassificado, igual nessa primeira fase. Se você enviou a proposta faltando documento, sua proposta vai ser indeferida. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente vai fazer a próxima oficina um checklist de todos os documentos necessários. Para vocês, antes de fechar a proposta para mandar, fechar os documentos para anexar lá no SGP, você conferir se você tem todos os documentos necessários.
porque senão vai ser indeferida a sua proposta. Você vai perder. Eles imediatamente vão chamar a próxima proposta da lista de espera, tá? Então, é muito importante estar atento a todos os documentos. E, como eu falei, vários desses documentos são documentos que demoram um prazo relativamente grande para você conseguir. Então, você conseguir da FUNAI o documento para terra indígena, você conseguiu o documento do gestor da unidade de conservação autorizando, você conseguiu o documento de ata de uma da entidade proponente, falando que aprova que a proposta seja apresentada à Fundação no Brasil, são documentos que demoram um tempo relativamente grande para você conseguir. Então, tem que deixar isso tudo pronto com bastante antecedência. É, a documentação probatória, isso aqui, gente, também é muito importante que eu de ser a documentação comprobatória, ou seja, os originais dos orçamentos e cotações enumerados no edital, deverá ser incluída no SGP, ou seja, aquela cotação de preços, né, que você vai fazer o levantamento dos preços de mercado. Ela vai ter que ser guardada pela entidade parceira, ou seja, a entidade proponente, por um período mínimo de 10 anos. Gente, 10 anos após o término da vigência do instrumento de parceria. Isso aqui é muito importante, porque daqui a 8 anos, a Fundação Banco do Brasil pode exigir esses documentos. E se você não apresentar, pelo o documento que você assina, você pode ter que devolver todo o dinheiro, né, da parceria, todo o recurso da parceria. Então, todos esses documentos, eles citam os documentos originais da cotação dos preços, né, dos equipamentos que você vai comprar no mercado, equipamentos e outros materiais que você comprar no mercado. Então, esses documentos você tem que guardar por 10 anos na sua organização, tá? Então, a entidade proponente tem que guardar esses documentos por 10 anos. Como eu falei, daqui a 8 anos, por exemplo, ou 9 anos, a Fundação Banco do Brasil pode solicitar esses documentos originais. E é um prazo muito grande, são 10 anos. Tá? Então, ter esses documentos muito bem guardados e arquivados dentro da sua organização, porque é uma coisa séria, né? E é um prazo muito longo, 10 anos. Gente, então, a formalização, então, da, da, da parceria, ela é relativamente simples, ela é bem simples, tá? É, ela é bem simples, não são muitos documentos, né? Então, como a gente falou, são aqueles 3 documentos que você vai pegar na internet, né? Dos nada consta, vai a, o plano de trabalho, os valores atualizados dos valores de mercado atualizado e para aquelas entidades que trabalham com terras indígenas, em unidades de conservação, e assim por diante, também precisa de documentos específicos, né? Um instrumento de parceria assinado pelo representante legal, então são esses documentos. E como a gente falou, o prazo para enviar ele é muito curto. Então a gente recomenda assim fortemente que as entidades já deixem esses documentos todos prontos, né? Então essas organizações deixar esses documentos prontos, né? Fazer, por exemplo, a cotação de mercado novamente em outubro, né? Como eu falei na oficina, você tem que ver a validade do orçamento que você fez. Por exemplo, se você fez o orçamento no GovBR no mês passado, ele vai estar válido, né? Ainda em janeiro, porque ele é válido por 180 dias.
Mas é muito interessante você fazer a cotação novamente, que esses preços podem ter variado. E aí você vai ter um plano de trabalho com orçamento atualizado, vai ser muito melhor para a própria entidade, para a prestação de conta, para depois não ter que ficar solicitando, que não sabe se a Fundação Banco do Brasil vai aprovar ou não, remanejamento do recurso. Então, eu acho altamente recomendado fazer essa cotação novamente. E como a gente falou na oficina passada, essa cotação ela pode ser feita pela internet, em ordem, né? Tem várias formas de fazer, né? Então, vocês assistem a oficina passada, que a maioria das entidades faz pela forma mais trabalhosa, que é ficar pegando 3 orçamentos na região. Essa é a forma mais trabalhosa de se conseguir o orçamento, né? É, então, o que eu acho que é a dica mais importante de hoje é fazer isso com antecedência. No máximo em janeiro, deixar esse material todo pronto, tá? Porque o prazo é muito pequeno em janeiro, que é uma época complicada, tá? Vou ver se é alguma pergunta. Fui convidado, vai ficar gravado a oficina? Sim, vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar naquele canal do YouTube da assessoria Ecoforte. A gente vai colocar o endereço lá, quem está lá no WhatsApp, a gente vai colocar o endereço lá, tá? Vai ficar gravado sim, tá? Vou precisar pegar voo agora, vou precisar sair, ok? Vamos disponibilizar, sim. Então, acho que é só isso de dúvida. Tá? Qualquer dúvida, gente, vocês podem enviar lá para o e-mail, né, assessoriacoforte@gmail.com, que a gente vai responder prontamente, tá? E a gente vai ter mais várias oficinas, né? Uma oficina ainda sobre essa edição do Ecoforte, que é o checklist. Depois a gente vai ter, gente, uma série de oficinas que é muito, muito importante, eu acho, para as organizações, tá? É, tem no link lá no WhatsApp, tem o link para descrever com a lista e data e hora de todas as oficinas que vão ser ministradas aqui. Então, tem uma série de oficinas é, sobre formulação de propostas, que é bastante interessante de vocês estarem olhando lá e vendo para participar. Então, vai ter uma oficina sobre intercâmbio entre redes de cooperação de agroecologia para experiências, dificuldades e lições aprendidas no dia 20. Outra oficina de formação obrigatória, equidade de gênero e conscientização sobre direitos e cidadania para fortalecimento das ações em rede no dia 27. A formação obrigatória, né? Educação financeira para o fortalecimento da geração de renda de redes de cooperação e associativismo, no dia 4. A 15ª oficina, orientações para a elaboração de um plano de monitoramento e um plano de comunicação. O sistema participativo de garantia no contexto de organizações de rede de agroecologia, produção orgânica e ativismo sustentável, no dia 18. Então, você vê que vários temas são, inclusive, temas obrigatórios para esse edital do Ecoforte, né? Então, são temas bastante interessantes e muito importantes para as organizações. Então, esses links estão listados lá no WhatsApp, tá? E a Marcela vai botar esse link aqui também, aqui no chat. Tá bom, gente? Então, seria isso hoje.
Mais uma vez, desculpe aí a entrada que foi meio tumultuada, mas deu tudo certo. Tá certo? Então, boa tarde para todo mundo. Aqui, a Marcela colocou aqui, então, o link para as próximas oficinas, está no encurtador, e o link no YouTube para as oficinas gravadas. Tem todas as oficinas gravadas lá. Bom, então, boa tarde para todo mundo e até a próxima oficina. Até logo.